Então, bom dia. Ok. Nós estamos. Hoje é dia 25 de fevereiro, né? E nós estamos no capítulo Sono e Morte. E aí vamos fazer uma pequena retrospectiva do que a gente leu da última vez. Por favor, vocês podem me ajudar sempre, né? Então, o que ele fala nesse último capítulo, nesses parágrafos que nós lemos da última vez, ele começa explicando o sonho, né? Que a gente tem sonho por quê? Porque o corpo astral, ele ainda está ligado lá ao corpo etérico, tem uma pequena ligação com o corpo etérico, por isso que a gente tem sonho e a gente lembra ou não, né? E é ele que traz essa possibilidade de sonhar. Quando ele se desliga, daí é o sono profundo mesmo, né? Então é o sono profundo. O que mais que ele fala? Ele diz que o corpo astral traz essas vivências que nós tivemos durante o nosso dia. Por isso que a gente precisa ir para esse sono para fazer essa regeneração, para a gente poder ter uma vitalidade, porque o corpo astral desgasta durante o dia, né? O que mais que ele fala aqui? Ele fala que enquanto o corpo astral, enquanto o corpo etérico estiver ligado ao corpo astral, ele impede da gente vivenciar algo novo. Portanto, a gente tem as recordações. E ele diz que quando a gente morre, a primeira vivência que a gente tem é exatamente esse quadro recordativo na nossa vida como um todo, porque o nosso corpo etérico está ligado ao nosso corpo astral ainda. Se ele não estivesse ligado ao corpo astral, o corpo etérico teria dificuldade de se desvincular do corpo físico. Lembram disso, né? Que ele Sim. fala nesse capítulo, nesses parágrafos. Tá, então ele faz essa comparação, que quando a gente está em estado de vigília, a gente pode fazer as nossas recordações, mas quando a gente morre, essa recordação é feita principalmente porque tivemos essas vivências do corpo astral. Então, ele diz que esse primeiro quadro recordativo acontece nos primeiros dias logo depois da morte, né? Ele diz aqui que varia de pessoa para pessoa, mas a gente já leu em alguns outros que são 3 dias para que o corpo etérico se desligue do corpo astral, né? E daí, no final, nos últimos parágrafos que a gente leu, ele começa a dizer que a gente vai depender muito de como nos trabalhamos aqui nessa vida. Mas quando você se vê sem o seu corpo físico, né, sem o corpo etérico, você começa a ter os mesmos desejos que você teria aqui, só que a gente não tem mais órgãos para que possam ser satisfeitos, esses nossos desejos e nossos impulsos. Então, terminamos assim nos últimos parágrafos, e agora ele vai começar, eu acho, falar sobre a purificação do corpo astral. Então, acho que é interessante a gente entender, logo após a morte, esse quadro recordativo, que ainda tem o corpo etérico ainda mantém uma pequena ligação com o corpo astral, e chega depois desses 3 dias, mais ou menos, ele diz variando de pessoa para pessoa, o corpo etérico e o corpo astral, eles se separam, e o corpo astral começa a fazer esse caminho de purificação agora. Tudo bem? Cris, alguma coisa a mais?
Não, não era isso mesmo. Podemos continuar a leitura? Alguém tem alguma pergunta? Eu só tenho a pergunta, porque o meu livro é edição velha, né? Eu acho que é a colega lá de Portugal que tem uma edição igual à minha. Se puder me dizer qual é a página que vocês pararam. Olha, a gente está na... A minha edição, eu acho que não é tão velha quanto a sua, acho que a gente já viu isso. É, Mas a gente numera os parágrafos, e nesse capítulo Sono e Morte, nós estamos no 37º parágrafo. Não sei se isso vai te ajudar. E aqui Não, é a página 78. Eu tenho o antigo também, está na página 40, no comecinho ali, no comecinho assim, né? Um, dois, na terceira, quarta frase, mais ou menos. tá, O próximo estado do eu. Isso, exatamente. tá. Vou procurar aqui, obrigada. Ah, já achei. obrigada, Saskia. Obrigada. Nada. Então, o próximo estado do eu consiste em libertar-se desse vínculo com o mundo exterior. Nesse sentido, o eu deve realizar em si mesmo uma purificação e uma libertação. Dele devem ser eliminados todos os desejos engendrados por ele próprio dentro do corpo e que não tenham qualquer direito de cidadania no mundo espiritual. Tal como um objeto é apoderado e consumido pelo fogo, assim o descrito mundo dos apetites é dissolvido e destruído depois da morte. Com isso, se abre uma perspectiva daquele mundo que o conhecimento suprassensível pode designar como fogo devorador do espírito. É consumido por esse fogo todo apetite de natureza sensual, desde que esse elemento sensual não seja uma manifestação do espírito. Tais imagens que o conhecimento suprassensível deve fornecer desses processos poderiam parecer desoladoras e espantosas. Pode parecer assustador que, após a morte, uma esperança cuja realização requer órgãos físicos se transforme em desespero. Que um desejo realizável apenas no mundo físico deva converter-se em privação ardente. Só se pode ter tal opinião quando não se pondera que todos os desejos e cobiças consumidos após a morte pelo fogo devorador não representam, num sentido superior, forças benéficas, mas destruidoras na vida. Por meio de tais forças, o eu se liga ao mundo sensorial com um laço mais firme do que o necessário para assimilar desse mundo tudo o que lhe seja útil. Esse mundo sensorial é uma revelação do espiritual oculto atrás dele. O eu nunca poderia desfrutar do espírito em sua forma manifesta apenas por meio dos sentidos físicos, caso recusasse servir-se desses sentidos para fruir do espírito no âmbito físico. Contudo, o eu se afasta da autêntica realidade espiritual no mundo, na medida em que usufrui do mundo sensorial, sem que o espírito se manifeste nele. Nisso, se o prazer sensorial, como expressão do espírito, significa elevação, desenvolvimento do eu, aquele que não é tal expressão acarreta seu empobrecimento e desolação. Quando um apetite dessa espécie encontra satisfação no mundo sensível, seu efeito desolador sobre o eu continua,
Por isso, continua por isso a existir. Só que antes da morte, esse efeito perturbador não é perceptível ao eu. Por isso, a satisfação de tais desejos pode engendrar na vida novos desejos semelhantes. E o ser humano nem percebe que se envolve por si mesmo num fogo devorador. Só após a morte se torna visível o que o envolve já em vida, e por meio dessa visibilidade, manifesta-se ao mesmo tempo em seus efeitos salutares e benfazejos. Quem ama alguém não se sente atraído apenas por seus atributos que sensibilizam os órgãos físicos. Deles só se pode dizer que, com a morte, são subtraídos à percepção. No entanto, justamente se torna visível na pessoa amada aquilo para cuja percepção os órgãos físicos eram apenas o meio. Aliás, a única coisa que impede essa plena visibilidade é a presença daqueles apetites que só podem ser satisfeitos pelos órgãos físicos. Se esses apetites não fossem extirpados, a consciente percepção do ser amado após a morte não poderia ocorrer. Deste ponto de vista, a ideia do aspecto terrível e desolador que os acontecimentos após a morte podem ter para o homem transforma-se, como o conhecimento suprassensível deve mostrar, em algo profundamente gratificante e consolador. As vivências imediatamente posteriores à morte diferem fundamentalmente em mais um aspecto daquelas experimentadas durante a vida. No decorrer da purificação, o homem vive, por assim dizer, em retrocesso. Ele repassa tudo o que experimentou na vida desde o nascimento. Principia dos acontecimentos imediatamente precedentes à morte, vivenciando tudo uma vez mais até a infância, em sentido inverso. Então surge diante de seus olhos tudo o que de espiritual não foi engendrado pela natureza espiritual do eu durante a vida. Só que agora ele experimenta também isto em sequência invertida. Por exemplo, um homem morto aos 60 anos e que aos 40, no impulso de ira, causou a alguém uma dor corporal ou psíquica, vivenciará esse fato novamente quando, em sua caminhada de retrocesso após a morte, tiver alcançado seus 40 anos. Só que então ele não vivenciará a satisfação que sentiu em vida pela agressão dirigida ao outro, e sim a dor que lhe causou. Pelo que foi dito acima, fica logo evidente que após a morte só pode ser percebido como penoso, em tal processo, algo decorrente de uma cobiça do eu, oriunda exclusivamente do mundo físico exterior. Na verdade, o eu não prejudica apenas o outro pela satisfação de tal cobiça, mas a si próprio. Só que durante a vida, esse prejuízo lhe permanece invisível. Depois da morte, porém, todo esse mundo pernicioso das cobiças torna-se visível ao eu. E então o eu se sente atraído por todo ser e todo objeto que lhe acendeu tal cobiça, para que esta seja consumida pelo fogo devorador, da mesma forma como surgiu. Só quando em sua caminhada retrocessiva o ser humano atinge o momento de seu nascimento é que todas as cobiças terão atravessado o fogo purificador, nada impedindo então o homem de entregar-se inteiramente ao mundo espiritual. Ele ascende a um novo nível de existência.
assim como na morte, ele se desprendeu de seu corpo físico e logo em seguida do etérico. Agora se desintegra aquela parte do corpo astral que só pode existir na consciência do mundo físico exterior. Tudo bem até aqui? Muito interessante essa inversão, né? Ó, A retrospectiva, né? não, mas é inversão. Tipo, se você Ah, fez algo ruim, né, para o outro, você sente o que ele sentiu, e não o que você sentiu, né? exatamente. E essa questão quando você ama alguém também, né? O que você vê se é isso, eu entendi. Você sente amor aqui na Terra, tanto fisicamente, mas o amor é além disso, né? Aí É, você sente lá, né? Opa, enfim, é, esse a mais, né? Esse sim. amor a mais, né? Muito legal. Para o conhecimento, para o conhecimento suprassensível, existem com isso três cadáveres: o físico, o etérico e o astral. O momento em que este último é despojado pelo homem se caracteriza pelo fato de o tempo da purificação corresponder mais ou menos a 1/3 do tempo decorrido entre o nascimento e a morte. Só mais tarde, quando considerarmos o decurso da vida humana com base na ciência oculta, é que poderá ficar nítida a causa disso. Para a observação suprassensível, no ambiente humano existem sempre cadáveres astrais, despojados por seres humanos que passam do estado de purificação para uma existência superior. Isso ocorre da mesma forma como para a percepção física surgem cadáveres nos lugares habitados por homens. Eliane, isso significa dizer, Eliana, que, digamos assim, esse nosso aqui agora, em algum nível, né, claro, quantas pessoas nascem e morrem por dia, né? Como daria para pensar que é como um campo de energia, né? Porque essa vida astral é uma energia, né? De psíquica, mas está ali. Existe esse campo aqui, nesse exato momento, dessas pessoas que desencarnaram e estão vivendo, né? Essa sua vivência, A purificação, estão nesse processo. purificação. Uhum. É isso? Eu entendo, é. Tá, eu também entendi dessa forma. E eu posso fazer uma pergunta, claro que talvez seja uma pergunta assim, Que a eu, gente não possa responder. Pode fazer a pergunta. porque é uma pergunta que me acompanha, né? Há 39 anos, dizer quase 40, né? Eu acho que eu comentei aqui com vocês que eu tive essa vivência, né, de em 85, começar a ouvir uma voz interior que meu pai iria morrer, que era para eu me preparar, né? Eu comentei isso com a minha mãe e tal. Eu sentia, assim, cada vez que eu me encontrava com ele, essa voz me dizia, e eu tratei de aproveitar e conhecer melhor o meu pai, né? Eu tinha 22 anos, e eu sonhei com o acidente da morte dele, né? Exatamente como foi noticiada na TV. E foi noticiado porque foi o primeiro acidente do ano de 86. Então, quando eu sonhei, eu acordei e disse: eu já sei como é que meu pai vai morrer, vai ser num acidente. E quando deu na televisão, foi o primeiro acidente, eu disse: é o acidente do meu pai, porque foi o que eu sonhei. E era. Isso foi em janeiro, né, de 86. Em agosto, eu faço aniversário e eu tive um sonho com meu pai. Ele estava num corredor, num hospital, ele veio acompanhado
E eles olharam para mim, me chamaram e disseram assim, ó, porque o meu pai sempre procurava estar na nossa casa, eu sou do Rio Grande do Sul, né? E ele viajava pelo Brasil, mas sempre ele procurava estar na nossa casa no nosso aniversário e no Natal. Eram as duas datas que ele priorizava, né? E eu sonhei, eles disseram assim, nós permitimos que ele viesse pela última vez te abraçar, mas vai ser a última vez. E aí ele veio, trouxeram ele, ele veio, e me abraçou e disse, minha filha, eu não podia, eles deixaram eu vir, né? E eu tenho, para mim, eu tenho como registro que aquilo foi verdadeiro, porque quando eu acordei sentindo, assim, o abraço dele, né? E depois, agora só o ano passado que eu sonhei novamente com ele. Nunca mais eu tinha sonhado com ele. Aí eu fiquei me perguntando, assim, quando eu tive essa informação desse processo, né? Enfim, se isso foi um sonho de um desejo meu, que eu queria que meu pai viesse, né? Se ele estava nesse plano aí astral, se isso foi uma coisa. Porque me fazia muito bem, claro, né? Crescer sabendo que meu pai sempre estava no meu aniversário, né? Enfim, não sei se vocês têm uma visão, algum entendimento disso. Então, é difícil a gente dizer com certeza, mas aquilo que a gente lê é que a gente tem esse contato durante o sono com os seres que já foram, né? E recentemente eu tive uma experiência muito semelhante à sua. Então, eu acredito realmente que quando a gente dorme, não semelhante, não tem nada a ver com. Eu Sim. não tive nenhuma intuição, não é isso, mas eu tive uma despedida, vamos dizer assim. Então, eu acho que quando a gente dorme, certamente nos encontramos com os seres que já foram, né? Uhum. Então, para mim, isso é algo tão verdadeiro quanto estar aqui falando hoje. É. Eu tive um sonho desse com meu pai também, Angela. Assim, quando meu pai faleceu, que foi em dezembro agora, né? Bem no Natal, assim, bem no dia depois do Natal, dia 26. E 10 dias depois eu tive um sonho com ele, onde ele caminhava assim por uma flor de lótus bem gigante, sabe? Iluminada, assim, foi lindo, assim, foi uma coisa assim. E aí ele se despedia, mas é interessante que a gente não fala com esses seres, né? É só pelo olhar, né? E aí, assim, a gente se olhava, mas aí ele virava e continuava caminhando, e eu ficava, né? Aí eu acordei, assim, mas é interessante, né? Como a Lindo. gente... É. Então, eu acho que é possível, certamente. E por que que a gente não consegue falar nem caminhar, né? Porque ele explica aqui, né, que no sonho a gente não tem os órgãos, né? Quando você está dormindo, os seus órgãos estão em sono, né? Não estão acordados. Portanto, Uhum. parece que a gente quer andar e não consegue andar, a gente quer falar e não consegue falar, porque tem um não é um distúrbio, mas tem uma desconexão entre a Isso. realidade e aquilo que está acontecendo, porque a gente está sem os nossos órgãos físicos, né? Isso está explicado aqui nesse capítulo. Obrigada, querida. Continuamos? Cris, quer falar? Então a gente continua. Depois da purificação, inicia-se para o eu um estado de consciência inteiramente novo. Lembra, a gente está na morte aqui, né? Aqui está falando sobre a morte. Enquanto antes da morte as percepções exteriores tinham de afluir para ele, de modo que a luz da consciência pudesse incidir sobre as mesmas, agora é como se de seu interior brotasse um mundo que atinge a consciência. Então, é assim, é como se. É assim não, porque eu não me lembro, mas aquilo que a gente lê é como se inicialmente a gente tem um estranhamento, né? Porque a gente se vê sem os órgãos físicos. Depois que isso se assenta, você é como se você chegasse num lugar e você
começa a compreender o que está acontecendo. Então, a consciência parece que está ampliada, né? Também entre o nascimento e a morte, e o eu vivia nesse mundo. Então, também entre o nascimento e a morte, e o eu vivia nesse mundo. Só que este se revestia das manifestações aos sentidos. E somente quando eu, prescindindo de qualquer percepção sensorial, percebe a si próprio em seu mais sagrado íntimo, é que se revela em sua aparência imediata, algo que normalmente só aparece sob o véu do sensorial. Assim como a percepção do eu antes da morte se produz no íntimo, também é do íntimo que o mundo espiritual se manifesta em sua plenitude após a morte e a purificação. Na verdade, essa manifestação já se realiza logo após o abandono do corpo etérico. Porém, diante dela se coloca, qual uma nuvem obscurante, o mundo das cobiças ainda orientado para o mundo exterior. É como se a um mundo bem-aventurado de vivências espirituais se misturassem as sombras negras e demoníacas oriundas das cobiças que se consomem no fogo. Aliás, agora, essas cobiças não são meramente sombras, mas entidades reais. Isso se evidencia assim que os órgãos físicos estão afastados do eu, e este pode, por isso mesmo, perceber o que é de natureza espiritual. É como deformações e caricaturas daquilo que o homem conheceu antes, pela percepção sensorial, que essas entidades aparecem. A observação suprassensível tem a dizer sobre esse mundo do fogo purificador que ele é habitado por seres cujo aspecto pode ser horrendo e doloroso para a visão espiritual, cujo prazer parece ser a destruição e cuja paixão visa a um mal frente ao qual o mal do mundo sensível é insignificante. O que das referidas cobiças o homem leva consigo a esse mundo parece a tais entidades um alimento, por cujo intermédio seus poderes sempre recebem novo reforço e vigor. Que cena, né? É, porque o que vai aparecer lá é essa fisionomia, né? É uma fisionomia daquilo que das nossas cobiças, né? Vai aparecer estampado. Aquilo que a gente consegue esconder aqui na Terra, né? O que está por detrás da Eliana, de todos nós aqui, que a gente não consegue ver, lá fica escancarado, né? Então tem uma fisionomia horrenda, vamos dizer assim. E o que me vem também é assim, ó, que é interessante porque aqui já é horrendo, né? Quando eu me deparo com as minhas cobiças, com aquilo que é o que justamente é a oportunidade de desenvolvimento, né? Quando a gente está numa busca. Quando não se está, é o mal correndo solto, né? Que é o que. Mas esse mal, ele também me é próprio. Se eu for olhar ao longo da minha vida, assim, o quanto, talvez por ter percebido o quanto aquilo ali não tem a ver com a com a minha essência, né? Espiritual, divina. Eu sempre digo, eu acho que se a gente está acordado. Em algum momento eu estive, graças a Deus, acordada, né, para entender que não é só aqui e que aqui é algo de transformação, de crescimento, de aprendizado, teria vivido uma vida entregue às cobiças e a fazer o mal, que é muitas vezes e que eu percebo
por que que o mundo, esse momento histórico está como está? E por que que eu estou vivendo nele? Eu tenho me perguntado muito isso, né? Tem momentos que é insuportável, né? Eu confesso, assim, falo pelo meu temperamento, pelo modo como eu lido com a vida. Para mim tem momentos que é insuportável ver ter conhecimento do que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo, né, seja lá no Sudão, em Gaza, aqui nas favelas no Rio de Janeiro, né, os homens, as crianças jogadas à sua própria sorte, e eu aqui encastelada, né, eu me sinto muito parte desse sofrimento humano. Não sei se vocês estão me entendendo. E eu fico me perguntando, desculpa a expressão, mas é o que eu falo mesmo, puta merda, né? Uma enorme merda. O que que é que eu fiz para estar vivendo isso? E o que que eu tenho que fazer para amenizar isso, entendeu? Para além de um voto que eu acredito que é um voto para uma mudança. Né? Eu vejo o que está acontecendo nos Estados Unidos, a tensão mundial que a gente está vivendo, na Alemanha, os conservadores assumindo novamente. Eu sinto isso assim profundamente em mim, entendeu? Então, tanto no meu micro como no macro, eu percebo assim que está tudo muito conectado. Não sei se vocês me entenderam, meninas. É uma angústia que eu vivo. Não sei, às vezes eu fico achando que é só minha, né? Mas não sei se é. Não é não, Ângela. Eu acho que é de muitas pessoas. Eu acho que a pergunta é assim, para que eu escolhi vir nessa época, nesse período? E Por assim, né, enquanto, Cris? pode ser só uma pergunta, mas eu acho que já é bastante. É enorme. Até porque assim, não se trata só de mim, né? Vamos pensar assim, para que que eu? Mas é um para quê? O para quê é a pergunta-chave. Eu acho ela certíssima, porque eu devo ter algo em mim que pode contribuir para superar isso também, entendeu? E eu, claro, hoje eu estou com 61 anos, eu fico me perguntando, bah, para quê, né? Então eu ainda sirvo para quê? Para além de estar aqui tentando me entender e amenizar meu sofrimento pós-morte, vamos dizer assim, porque pensa, né? 61 já são 20 anos ali sentindo, eu não fiz só mal, tenho certeza disso, né? Também fui, né, vibrei e vivi amor, né? Para além do sensual, vivi amor com as pessoas. Mas é um para que se eu ainda estou aqui, né? Para que eu sirvo para. Porque, lembrando, né? Nós, enquanto Terra, né, para a próxima estágio, né, e como humanidade, esse vir a ser, tornar-se homem, não é individualmente. Ninguém se salva a si, se não conseguir que coletivamente a gente se transforme, né, nessa 10ª hierarquia. Então, o lance foi muito bem arquitetado, né? O arquiteto disso tudo, ele não é fraco, né? Tá. Mas também acredito que seja no pouquinho do dia a dia, porque senão não tem saída, né? Se a gente pensar no macro, no grandão, isso fica muito difícil. Não sei, pelo menos a maneira como eu penso. Então, são os passinhos pequenininhos diariamente, né? Ter a certeza, estar desperta para esses pequenos passos diariamente. Porque daí eu acho que é um caminhar conjunto, né? Que a gente pode chegar em algum lugar. Senão fica muito desesperador. Eu acho que não é esse o caminho que é pedido, né? É um caminho com consciência, na medida que a gente pode ir fazendo isso. Senão fica muito ruim. Sem Fica se aí. isolar, né, Eliana? É isso, eu concordo contigo, é a partir de onde eu estou, né? A mudança, ou seja, o que for. Acho que Eu, sim. sim. Sônia, Se Sônia, me permite falar, desculpa, Sônia. não, só colocar a minha visão sobre o que ela está falando, né?
E a minha percepção disso, eu agradeço a Deus por ter me permitido estar tendo essa vivência nesse momento pelo qual a Terra está passando. E eu percebo isso como eu tenho que lapidar o meu ser para chegar a ser um ser melhor. Nós evoluiremos em conjunto no momento em que todos nós estivermos prontos para isso. E para a gente chegar lá, a gente tem que se lapidar a cada vida. E a gente, infelizmente, só cresce no sofrimento. Isso não significa que eu ignoro o sofrimento que está acontecendo lá no Oriente Médio, mas eu preciso compreender o que é que o meu ser precisa aprender com isso que eu estou assistindo, porque o meu poder de ação está aqui próximo onde eu estou, na minha cidade. Então, eu não vou entrar em sofrimento, porque eu não estou podendo ir lá no Oriente Médio catar as crianças, mas eu posso olhar aqui o que posso fazer que está ao meu alcance. Para quê? Simplesmente para melhorar o meu ser. Por quê? Porque todos nós sabemos que a nossa próxima encarnação ela vai acontecer num momento em que o mundo vai estar muito pior do que está agora. Todos nós sabemos. Então, quando a gente olha e fala assim, nossa, que inferno, por que eu fui nascer bem agora, nessa época? Eu queria não ter celular, eu queria ter continuado lá na minha cidadezinha, comendo comida natural, sem saber o que está acontecendo, o que o Trump está fazendo. Mas acontece que isso tudo tem um significado e um agradecimento a gente tem. Nós voltaremos sim, nós voltaremos num momento que a gente não tem a menor ideia de como vai estar, de inteligência artificial, só que haverá um momento onde haverá a separação do joio e do trigo. Então, não dá para a gente ficar pensando em futuro. Então, eu vejo isso assim, o que é que essa vida minha pode me ensinar? O que eu posso me esforçar para chegar onde o Cristo mostrou que é o lugar certo, né? E é uma coisa pequena, não adianta a gente ficar tentando pensar em coisas grandes que a gente não dá conta, que isso só vai trazer sofrimento inútil. Essa é a minha posição. Obrigado por deixarem colocar. Obrigada, Sônia. Continuamos? O quadro assim esboçado de um mundo imperceptível aos sentidos poderá parecer menos inacreditável ao homem se este alguma vez observar, sem preconceitos, uma parte do reino animal. O que é, para o olhar espiritual, um lobo cruel vagando a esmo? O que se revela na percepção que os sentidos têm dele? Nada mais senão uma alma que vive em apetites e age por meio destes. Pode-se chamar a figura exterior do lobo de encarnação desses apetites. E se o homem não tivesse órgão algum para perceber essa figura, mesmo assim, deveria reconhecer a existência do ser em questão se os apetites deste se manifestassem invisivelmente em seus efeitos, ou seja, se uma força invisível aos olhos andasse rondando e, por seu intermédio, pudesse acontecer o mesmo que acontece por intermédio do lobo visível. Ora, os seres do fogo purificador não existem para a consciência sensorial, mas somente para a suprassensorial. Todavia, seus efeitos são evidentes. Eles consistem na destruição do eu quando este lhes dá alimento. Esses efeitos ficam claramente visíveis quando o prazer justificado se intensifica em descomedimento e licenciosidade, pois o que é perceptível aos sentidos só excitaria também o eu
na medida em que o prazer se fundamentasse na natureza do eu. O animal só é impelido ao apetite por aquilo que no mundo exterior seus três corpos reclamam. O homem tem prazeres mais elevados, pois a seus três membros corporais se apresenta um quarto membro, o eu. Porém, quando o eu cobiça um prazer que serve ao seu ser, não para a conservação e o desenvolvimento, mas para a destruição, tal cobiça não pode ser efeito nem da atuação dos seus três corpos, nem de sua própria natureza, mas apenas daquelas entidades que, quanto à sua verdadeira forma, permanecem ocultas aos sentidos, mas podem justamente aproximar-se da natureza superior do eu e despertar-lhe apetites não relacionados com o mundo sensório, embora satisfazíveis apenas por meio deste. Satisfazíveis, acho que é uma tradução errada, né? Insatisfeitos, não? Apenas por meio deste. Existem, de fato, seres que têm por alimento paixões e cobiças piores do que todos os apetites animais, pois não se realizam no mundo sensível, e sim se apoderam do espírito e atraem-no para o campo inferior dos sentidos. As figuras dessas entidades são, portanto, mais feias e horrendas do que as figuras dos animais mais ferozes, nos quais apenas se incorporam instintos fundamentados no sensorial. E as forças destruidoras desses seres ultrapassam em medida incomensurável toda a fúria devastadora que existe no mundo animal sensorialmente perceptível. É dessa forma que o conhecimento suprassensível deve ampliar a visão do homem para um mundo de seres que, em certo sentido, acha-se em nível inferior ao mundo visível dos animais destruidores. Podemos parar por aqui? Nossa, já passou? Já. Vou parar a gravação.